Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, estou aqui para expressar um pouquinho da minha opinião, ou seja, fazer a minha parte de cidadão brasileiro. Como já falei em outros momentos, quando falo sobre esse assunto, todo cidadão brasileiro tem direito de expressar o que bem entender sobre a sua visão política ou qualquer outra área, né? Repito, essa é, como falei nas outras vezes, esta é a minha visão, é a minha opinião. E se você não concorda, você nem precisa, como eu falei na outra, você já conhece a minha visão. Se não conhece, eu vou dizer: eu sou a favor do governo Bolsonaro, eu aprovo as atitudes do governo Bolsonaro e estou satisfeito com o governo Bolsonaro. Só não estou satisfeito porque não estão deixando ele fazer mais por causa do nível de corrupção que o nosso país chegou. Então os corruptos estão apavorados, né? Já se sabe que no dia 1/11 agora ele tem direito de colocar, o nosso presidente Jair Bolsonaro vai ter o direito de colocar um ministro do STF. Provavelmente ele vai escolher uma pessoa bem correta, bem íntegra, como eu creio que ele é também. E então isso está abalando mais ainda aqueles que estão no STF, que possam lá, né, provavelmente ser corruptos. Não digo todos eles, mas infelizmente no meio da política nós sabemos que existem muitos corruptos. Então, se você não apoia, não aprova, já pode sair aí, não precisa acompanhar, porque eu não quero a sua opinião, tá bom? Se eu quiser a sua opinião, eu vou lá no seu Facebook, vou no seu canal do YouTube, vou em qualquer outro e vou buscar a sua opinião, como eu tenho feito com alguns canais, com alguns grupos, com algumas lives que eu tenho assistido, ok? Então, não tenho problema em deletar comentários, principalmente comentários ofensivos, comentários chulos, comentários baixos, como infelizmente algumas pessoas fazem, né? Como atitudes baixas também, que nós vimos nos últimos dias, pessoas quebrando, pessoas apedrejando e etc. Mas vamos lá, coloquei como tema aí fascismo, que na verdade em resumo, se você for pesquisar sobre o que é fascismo, é um governo ditatorial, ou seja, um governo que impõe, um governo que dita as regras. Quero colocar entre parênteses aqui uma pergunta. Até hoje, o que fez Bolsonaro que tenha sido um ato fascista? O que ele fez na prática que realmente tenha ditado algo, tenha obrigado praticamente o povo a fazer ou invadido a privacidade? Muito pelo contrário. O que nós, na minha visão, na minha opinião, o que nós temos como fascismo no Brasil não é o que entrou agora em 2018. Na verdade, é o que nós temos nas últimas décadas. Desde lá de Fernando Henrique, talvez até um pouco antes, depois vem no governo Lula, governo Dilma, um verdadeiro fascismo. Só que um fascismo trabalhado. Como assim? Vou dar um exemplo que alguns não vão gostar, mas é a minha opinião. Nós temos os professores hoje, professores de ensino fundamental, ensino médio, até professores de faculdade, que estão, em sua maioria, dos 35 aos 45, 50 anos de idade. Esses professores foram formados dentro desta era fascista de Fernando Henrique para cá. Esse é o tempo, mais ou menos, um pouco antes de Fernando Henrique para cá, que já havia uma arquitetura, algo arquitetado, algo muito bem até, por se dizer, elaborado, ainda que na minha visão pelo mal, mas elaborado, que veio formando aqueles alunos que tinham a intenção de serem professores, veio formando eles com uma metodologia que gerou o que nós temos hoje. Não dá para você entender, eu não quero falar também de forma que ofenda demais, já vou ofender de algum jeito, alguns vão se sentir ofendidos mesmo. Então nós temos um grupo de professores hoje que, na minha visão, nem tem tanta culpa assim de terem tanto ódio de Bolsonaro, de chamarem Bolsonaro de porque eles foram preparados mentalmente para isso.
Desde da infância deles, eles estiveram dentro de escolas que foram trabalhadas para que hoje eles fossem esses tipos ou esse tipo de professor, de professora. E, consequentemente, passando para muitos alunos da atualidade. Graças a Deus não conseguem atingir a totalidade, porque muita coisa veio à tona, muita verdade veio à tona, mas para mudar na mente desses professores que foram formados nos últimos 40, 50 anos para cá, o que eles receberam desde a infância para cá, é muito complicado, é uma formação psíquica. É até mais ou menos aquilo que nós sabemos que a criança se forma de 0 a 6 anos de idade, ou que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não vai se desviar dela. Então é muito difícil para alguém que foi formado nos últimos 30 a 50 anos por esse estilo fascista, hoje conseguir pensar diferente, né? E eles têm raiva, eles têm ódio, né? Eles se manifestam de uma forma veemente. Só que não é só isso que mostra um governo fascista, um governo ditatorial que é o governo fascista. O que nós temos como governo ditatorial antes da era que nós entramos agora, Bolsonaro, como é chamada a era Bolsonaro. Lá no governo, voltando Dilma, Lula, Fernando Henrique e um pouco mais para trás. Como eu vejo que é um governo ditatorial? Por exemplo, eles ditam o quanto eles vão receber. Várias vezes nós vimos eles darem aumento de 70% para eles e dar um aumento de 8% para o povo. Isso é fascismo. Isso é um governo ditatorial. Não há democracia. O povo nunca esteve no Brasil decidindo salário de político. O povo nunca esteve no Brasil tendo a verdade acima de todas as coisas, onde o povo realmente tem o que merece. O povo esteve nas mãos de carrascos, de senhores feudais, por todas essas gerações passadas. Hoje nós vemos um povo sofrido, um povo miserável em muitas áreas, em muitas cidades. Nós temos o problema do Nordeste, que sempre foi uma grande mentira, todo mundo sabe disso, né? Nunca se resolveu, podendo se resolver, e nunca se resolveu porque o Nordeste era uma mina de ouro para esses corruptos, né, que passaram pelas gerações. Era um comer de dinheiro, era um poço sem fundo de dinheiro, e se acabasse o Nordeste melhorar, como é que eles iriam pedir tanto dinheiro? Não é diferente do que alguns governadores fizeram, né, algumas cidades e até países mesmo fizeram, dando aquele escândalo em relação à pandemia que estamos vivendo. Eu sei que tem casos graves, eu sei que é algo grave, que tem que ter cuidado, tem que preservar, mas infelizmente oportunidade para oportunistas políticos, né? Dizer que estavam naquele nível, que morreram aqueles milhões, de inventar mentira, não duvido nem de ter matado gente para aumentar o número e morria de câncer e botava coronavírus, morre de infarto, bota coronavírus. Eu conheci pessoas que tiveram que brigar nos hospitais, nenhuma nem duas, tiveram que brigar nos hospitais porque tinham certeza que os seus entes queridos e queriam que eles assinassem coronavírus. Tá, isso é a parte. Mas essa ditadura está explodindo agora, quando nós vemos aí os juízes, né, o Supremo, que realmente está se achando supremo, está se achando acima de todas as coisas, dando ordem para invadir a casa das pessoas por suas opiniões numa rede social. Agora, a notícia de hoje, quando ele dá uma ordem para fechar praticamente um jornal, para acabar com o jornal, porque não está de acordo com aquilo que ele quer ou que alguns deles ali querem. Então, pessoas tiveram as suas casas invadidas, os seus pertences levados por ordem de um governo fascista. Essa é uma atitude totalmente fascista.
jornais fechados, o povo não está podendo expressar, o livre direito da expressão não está sendo rasgado. O povo não está. Se você botar hashtag fora tal, vão te pegar, vão te prender, está correndo risco de ir na sua casa, está correndo risco de cadeia quem colocar. Olha, não pode colocar essa opinião, você não pode falar isso na internet, você não pode escrever isso. Quem foi que deu essa ordem? Foi Bolsonaro? Não foi Bolsonaro. Foram aqueles colocados pelos governos passados. Nós, na verdade, sempre estivemos, nas últimas décadas, dentro de um governo fascista, dentro de um governo ditatorial. Nós já estamos vivendo uma ditadura há muito tempo, há décadas. O Brasil está vivendo uma ditadura. O Brasil clama por uma libertação, por uma liberdade. E agora que essa liberdade começa a dar um sinal, a minha opinião, começa a dar um sinal de verdade, todo aquele esquema que vem, esses caras, os corruptos que deram a vida deles para montar isso, se desesperam e querem matar e mandam esfaquear e começam a espraguejar. Agora nós temos aí o ex-prisioneiro, né, que provavelmente deve voltar daqui a um tempo para a cadeia, dizendo que algo da natureza pode fazer com que, uma surpresa da natureza pode fazer com que Bolsonaro venha a morrer. Isso é um ditador, isso é um fascista. A corrupção que está já no sangue, nos ossos dessas pessoas, faz com que elas entrem nesse nível de querer matar, de querer, sabe, estrangular. Você vê o ódio nessas pessoas, você vê a raiva delas quando elas estão querendo expressar algo na rua ou até mesmo nos canais de redes sociais, nos comentários que eles fazem nessas lives como a minha, que apoia o governo, que acredita na sinceridade de Bolsonaro. Se você não acredita, ok, eu acredito, então você fica com o seu pensamento e eu fico com o meu pensamento. Mas uma coisa ninguém pode negar, que até isso já negaram no comentário que eu fiz: o Brasil escolheu Bolsonaro. O Brasil não só escolheu, mas continua escolhendo. Eu quero repetir uma coisa que eu falei em outra live também. Gente, esse pessoal, sabe, que se veste de vermelho, que quebra, que xinga, que manda foto de cabeça de Bolsonaro na mão de travesti, que manda desenho, aliás, de tiro atravessando a cabeça de Bolsonaro. Esse pessoal, eles são pequenininhos, eles são a minoria, eles são 2%, eles são 3%, e eu repito, como já falei também outras vezes, isso é fácil de distinguir. Você pega likes e dislikes, ou likes e dislikes, você vai ver por essa porcentagem ali. Quando tem um noticiário a favor do governo Bolsonaro, você vai ver 100 mil likes e 100 dislikes, dá menos de 1%, dá 0, em muitos casos dá menos de 1%, dá menos de 2%, dá menos de 0, alguma coisa por cento. É a prova de que eles são a minoria. Só que eles são escandalosos e eles são artistas, eles fazem teatro, como essa última agora, que eu votei em você, Bolsonaro, e você me traiu. Mentirosa! Já estava lá no movimento contra o Bolsonaro há muito tempo, já é lá do outro lado há muito tempo. E tem aqueles também que são cabides de emprego, são empregos, como é que se diz? São empregos inventados, né? As pessoas que estão ali, que não fazem praticamente nada, e essas pessoas têm pavor de Bolsonaro porque ele vai colocar as ficar vazando dinheiro dos impostos de um povo, dinheiro suado do povo, para qualquer um ficar de mão abanando sem trabalhar e ganhando salário, não. Então esse pessoal que tem esse tipo de salário também se levanta contra, mas repito, eles são a minoria. A maioria é a prova de que Bolsonaro está lá. Agora, quem é que quer tirar Bolsonaro do poder? É o povo? Não! São aqueles que estão induzidos por esse fascismo, acreditando que estão lutando contra o fascismo, quando na verdade estão dentro dele, estão do lado dos fascistas, estão adorando os fascistas, estão aplaudindo os fascistas e apontando para quem está vivendo uma verdadeira democracia como se fosse fascismo. Fascismo é um governo ditatorial. A prova que até no momento Bolsonaro não teve. Se Bolsonaro fosse fascista, talvez até se eu mesmo estivesse lá,
não seria talvez tão paciente, tão calmo, tão democrático quanto o nosso presidente tem sido. Eu, como homem, à parte coisas espirituais, a minha natureza humana provavelmente já teria movimentado exército, aeronáutica, marinha, polícia federal, PM, BOP, tudo para arrancar aquele monte de político lá pela bunda de todo mundo, tudo para fora e acabou. Vamos governar agora da forma que eu vim para governar. Bota na cadeia logo esse monte de corrupto, esse monte de mentiroso, esse monte de gente que rouba, que mata, que tem essa máfia terrível que está por trás dessas coisas aí, joga todo mundo para a cadeia e vamos governar e vamos tornar esse país realmente livre. Na verdade, Bolsonaro tem sido muito mais paciente do que muitos daqueles que são contra eles. Tem sido muito mais bondoso, muito mais até carinhoso, ainda que tenha o seu jeito bruto de falar. Isso não muda a integridade de uma pessoa. Uma vez eu vi uma postagem, mas ele não tem, alguém comentou até num lugar que eu escrevi alguma coisa, ele não tem postura de presidente. Eu respondi, graças a Deus, porque todos que passaram antes, que tiveram postura de presidente, só mataram, só roubaram, só desgraçaram, colocaram povo contra povo, colocaram negro contra branco, contra índio, contra homossexual, colocaram a igreja contra o homossexual, como se isso fosse verdade. Tu vê que antes desse povo, lá atrás, não existia nada dessas coisas. Pregava-se contra o pecado, mas não existia essa briga, negócio de ódio, que existe homofobia, que existe mentira. Pode existir uma pessoa e outra, assim como existe racismo, como existe problemas religiosos, ódio de religião contra religião, mas em uma minoria. Mas o que passou por aí, o que passou nas últimas décadas, veio dando ênfase a isso, veio propagando, veio jogando isso para o alto, e agora eles acusam o governo atual do que eles na verdade são. É só você pegar comentários antigos, fotos antigas, frases antigas, filmagens que ficaram para trás, que é a prova de que eles são tudo aquilo que eles acusam o governo atual. Infelizmente, para muita gente não é suficiente honestidade. Infelizmente, para muita gente, não é suficiente ter uma carreira política sem corrupção. O que mais esse povo quer? Sabe que quando esse povo ouve algo desse tipo que eu falei agora, sabe que eles fazem? Essa é a reação que eles têm. Sabe, de deboche, de escárnio. Aí você pede para eles provar, aí eles vão falar, por exemplo, sobre o caso que aconteceu. Olha o Queiroz, a laranja, é gado. O que tem a ver o Queiroz com o Bolsonaro? Queiroz foi um funcionário do filho do Bolsonaro que foi preso ontem, eu acho que foi hoje, sem mandato de prisão, sem ter sido chamado para se apresentar, estava num local onde, como o presidente já falou em sua live, estava num local para fazer o seu exame dos problemas de câncer que tem passado. Não estou dizendo que não deve ser preso, se errou, se falhou, vai ficar preso e tem que ficar preso. Se roubou, tem que ficar preso. Mas Queiroz é Queiroz, Bolsonaro é Bolsonaro. Eu ainda sou e estou como pastor, pode ficar até Deus voltar, até ele, quando ele quiser, até eu morrer de velho ou não. Mas enquanto sou, eu tenho pessoas do meu lado que daqui a um tempo podem matar, podem roubar, podem se prostituir, como está lá o meu líder espiritual, tendo pessoas do lado dele, pessoas que estavam no púlpito, caindo, adulterando, entrando em problemas de imoralidade sexual, outras que já passaram por problemas de desonestidade financeira. E o que tem a ver com ele? Ele é honesto, ele é um homem de Deus, ele é meu líder espiritual. Pessoas que estavam do lado dele terem caído, terem falhado, não significa, não tem nada a ver com o caráter de quem estava liderando, ou de para quem estava trabalhando daqui para lá, vice-versa. Não importa, mas quem quer falar mal, fala.
Quem quer inventar, inventa. Quem quer se alimentar das mentiras da Globo, se alimenta, sabe? Dá ênfase a tudo. Já foi provado que a Globo é mentirosa, já foi provado que a Globo é politicagem pura, que eles estão desesperados, que o Bolsonaro tirou os milhões que eles recebiam, que o Marcelo Crivella também tirou os milhões que eles recebiam. A Globo está para quebrar. Se atravessar 2002 com o Bolsonaro no poder, acabou a mídia mentirosa, a mídia corrupta. Estou falando diretamente com a Globo, ainda tem algumas outras, mas acabou para eles. Então eles estão fazendo de tudo, eles estão mentindo escancaradamente. Olha só, a gente mente. Depois que eles vierem, a gente vai lá e dá pede uma desculpa, diz que nós erramos aqui e ali, mas aí o povo já está contagiado, o povo ouviu, uma multidão de gente vai ouvir a mentira e depois não vai ouvir a gente pedindo desculpa. A gente pede um horário que não é nobre, sabe? Fala rapidinho, pediu desculpa, consertou. Que é outra coisa. O jornal que foi confiscado hoje lá pelo ministro do STF, a Polícia Federal não sabia dizer exatamente o porquê estava sendo feito aquilo no jornal. Ele falou, talvez uma provável fake news, alguma coisa desse tipo. Agora a Globo, com um monte de mentira que tem que ficar desmentindo, por que a Polícia Federal não está lá e não arrancou tudo já da Globo? Se o negócio é justo, se os juízes que estão lá estão agindo com justiça, por que a Globo já não foi eliminada há muito tempo de tanta mentira que tem feito? Se a justiça realmente está sendo desejada, e eu espero que esteja desejada uma verdadeira justiça desse Supremo Tribunal, ou de parte desse Supremo Tribunal, por que não se está procurando essas pessoas que estão postando pinturas da cabeça do presidente arrancada, essa incitação ao ódio, à violência, à guerra? Por que não estão atrás dessas pessoas? Por que os bens não estão sendo confiscados, os meios de comunicação? Por que essas pessoas não estão sendo bloqueadas? Essas fotos de tiro na cabeça do presidente, da cabeça do presidente degolada, os xingamentos, os vídeos de encarnação, as perturbações, as centenas e provavelmente milhares de fake news, porque essas não estão sendo investigadas. Será que o Supremo está lá para defender só eles, ou eles têm o papel também de defender o presidente? Porque, na verdade, o que eu tenho visto, com todo respeito a alguns que estão lá, o que eu tenho visto é um Supremo, além de não defender o presidente, é perseguir o presidente. Aqueles que são contra o presidente vão dizer, tá de brincadeira, né? É a minha opinião, estou expressando a minha opinião, não quero o seu comentário, não quero a sua opinião, estou expressando para quem comunga, para quem está junto comigo nessa visão do governo atual. Para mim, o fato, quero voltar um pouquinho atrás do que eu falei, para mim, o fato de um homem ter tantos anos de política, né, e não ter uma corrupção já seria suficiente. Mas agora, com a visão e o pensamento povo que ele tem, e exatamente por ele não ter postura daqueles bonecos que passaram, né? Presidente, aí ia lá pro telefone, igual o senhor Luiz Inácio, aquele moço Luiz Inácio que já foi presidente, Luiz Inácio Lula, né, da Silva, eu acho, lá no coisa falando baixarias sobre a mulher, sobre uma mulher, falando coisas baixas, chulas, coisas vergonhosas. Você vê o presidente xingando diante das câmeras, mas você não vê o presidente falando coisas imorais, baixas, sujas, como nós ouvimos o Lula falar. E o povo parece que deletou, o gênio da lâmpada fez um negócio que, sabe, trouxe uma amnésia para esse povo, e eles se esqueceram de que o Lula, e junto com outros, falaram tantas baixarias, fizeram tantas agressões verbais, foram tão ditatoriais, foram, sabe, tão mandantes de coisas problemáticas na nossa nação. E agora um presidente que age com um certo ímpeto no falar, mas com uma grande paciência, sabe, com esse grupo de corruptos, se levantam contra quem não deveriam se levantar. Há tanto tempo a gente pedindo que saia de lá logo aquela multidão de corruptos, que entre alguém novo lá para fazer a diferença. Entrou alguém novo agora para fazer a diferença.
e tem uma minoria do povo fazendo uma barulhada e tem gente acreditando que eles realmente têm número. A prova é o seu olhar, quem está no movimento de verde e amarelo, cantando louvores, cantando hino nacional com as suas crianças, e quem está de vermelho. Você vai ver uma multidão de verde e amarelo e você vai ver um grupinho franzino, mesquinho de vermelho, fazendo uma baderna, quebrando, batendo em idosos, afrontando os policiais. Agora, tem gente que se levanta como direita que faz besteira também? Tem! Pessoas sem controle, pessoas descontroladas, tem para todos os lados, mas a maioria, estou falando sobre a massa, é muito diferente o lado de cá e o lado de lá. Fecho aqui a minha opinião, a minha visão é essa, que nós na verdade estamos saindo de um governo fascista para entrar de verdade em uma democracia. Agora, não vão chorar, não vão reclamar, depois de 58 milhões de brasileiros, ou 58%, 57% do Brasil ter escolhido o presidente, aí tem, aí fora aí 57, ainda tem brancos e nulos, e depois tem aqueles que votaram em outros presidentes, e depois tem aqueles que estão fazendo esse estardalhaço, que é um grupinho assim, muito pequenininho, mas muito barulhento, sabe? Que perturba, igual aquele grilo que entra dentro da sua casa e fica ali, cri, 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 tem uma família inteira ali, mas aquele grilinho perturba todo mundo. Então nós precisamos acreditar, você que tem a mesma visão que eu tenho, nós precisamos acreditar que nós escolhemos o presidente que está lá, e que aqueles que falam que votaram nele estão arrependidos, foram, em sua maioria, na verdade, não votaram. São mentirosos, como aquela artista que fez aquela algazarra lá, dizendo que lutou por ele, que chorou por ele, que levantou bandeira por ele, e foi descoberto que era tudo mentira, como muitos outros estão fazendo. Se tem alguém que votou em Bolsonaro e está arrependido, é um número quase que, sabe, inexistente. E aqueles que votaram só estão arrependidos de uma coisa, talvez, do nosso atual presidente Bolsonaro realmente não se posicionar como ele parecia que iria se posicionar, sabe? Ó, fora a corrupção, intervenção militar que tem que acontecer para parar com essa palhaçada, então é a intervenção militar que vai acontecer. Quem é que vai se dar mal na intervenção militar? Quem está agindo fora da lei. A própria Bíblia fala, não quero aqui misturar a Bíblia, mas falando de uma questão ideológica, falando de uma teoria, vou falar de uma teoria da Bíblia. Ela fala que aquele que deve temer as armas do governo são aqueles que estão causando baderna. Quem deve temer as armas do governo são aqueles que estão agindo contra a lei. Se nós estamos na paz, se nós estamos apaziguando, se nós estamos fazendo movimentos de paz, ainda que exigindo alguma coisa, mas dentro de um movimento de paz, fica tranquilo, você não vai apanhar, você não vai tomar tiro de borracha, não vai tomar tiro de verdade. Agora, se uma pessoa, se um grupo que é uma minoria tentar tirar o que a maioria do Brasil decidiu à força, então, infelizmente, essas pessoas vão sofrer. Infelizmente, essas pessoas vão pagar um preço. A Bíblia fala assim, olha, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí sabe o que muita gente entende? Olha, não pode usar a espada. A Bíblia está dizendo que não pode usar a arma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quem usa esse tipo de coisas para causar violência vai sofrer a violência causada também através desse tipo de coisa. Vou dar um exemplo para você entender ali o que a Bíblia está falando. Naquele tempo era espada, hoje vamos dizer que seja arma. Quem com pistola fere, com pistola será ferido, né? É o que diz ali, atualizando a passagem bíblica. Então o que está dizendo? Olha, se você invade a casa de alguém e manda tiro para tentar estuprar a esposa, a filha do também. Ela não está dizendo que quem usa, sabe, o cidadão de bem que está dentro de casa com a arma dele para se proteger, para proteger a esposa de passar, como pessoas que eu já conheci, que tiveram suas casas invadidas e a esposa foi estuprada, o marido ficou amarrado olhando a esposa ser estuprada e depois o cara ficou de voltar
Só que a pessoa estava preparada dessa vez, realmente o estuprador voltou para estuprar a esposa dele de novo e o estuprador sofreu a consequência que deveria sofrer. E foi exatamente essa. Quem com pistola fere, com pistola será ferido. Quem com espada fere, com espada será ferido. Ali em nenhum momento está dizendo que ninguém pode usar para se defender. Sabe, você tem sua fazenda, você tem sua casa, você tem sua família, você pode defender muito bem. Agora eu quero ver se entrarem e abusarem sexualmente das suas filhas, abusarem sexualmente da sua esposa e disserem para você que vão voltar e a polícia não pode ficar lá 24 horas na sua casa e eles voltam e estupram novamente a sua esposa na sua frente e sangram a sua esposa e sangram a sua filha. Aí eu quero ver você continuar aplaudindo essa mensagem que diz que você não pode se defender, de que você não pode atacar o assassino, que você não pode revidar o assassino ou o estuprador. Eu quero ver você se defender se algo assim acontece com a sua vida. Sabe, quando a gente sente na carne, muitas vezes a gente muda a nossa fala. E eu conheci alguém que viveu na carne. Eu conheci pessoas que viveram na carne. Moravam num lugar isolado e os estupradores estavam aproveitando porque não tinha polícia, não tinha segurança, então estavam entrando lá, foram, estupraram e depois de um tempo voltaram para estuprar novamente. Passar por essa situação e continuar dizendo o que andam dizendo por aí, não aprovando isso ou aquilo, aí que eu quero ver. Enquanto você está tranquilo, enquanto não aconteceu contigo, com a sua casa, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua filha, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, é tranquilo, é fácil dizer não, sabe? Aquele que bater de um lado vai sim, o que está falando ali? Sobre você não estar revidando essas palavras, essas agressões. E a gente se esforça ao máximo para fazer isso, porque nós somos carne, sabe? O Espírito Santo habita em nós e Ele, sabe, nos capacita a exercer domínio próprio, e a gente vai exercendo, e que a gente continue, que a gente consiga continuar exercendo o domínio próprio. Mas em nenhum momento está falando alguma coisa que você não pode reagir a um estuprador, que você não pode reagir a um assassino. Não é isso que está dizendo. Você pode insistir, mas esse é o meu pensamento, essa é a minha visão, essa é a minha interpretação, e que possa compartilhar comigo aqueles que compartilham dessa visão. Quem não compartilha, que Deus te abençoe, você para lá, a gente para cá, sabe? Continua amigo de alguma forma, mas visão política nossa é diferente e você tem que respeitar a minha e eu tenho que respeitar a sua. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a nossa nação e que Deus possa trazer toda a verdade à tona. O que eu quero e o que eu peço é que a verdade seja trazida à tona. Nós vimos mais uma mentira hoje. Eles falando sobre a casa do presidente, algumas coisas. A casa do presidente em Honório Gurgel, Ricardo de Albuquerque, para aquele lado de lá, esqueci o nome agora do bairro. E o presidente confirmou, sim, tem uma casa lá que não é usada, num lugar, entre aspas, perto de um presidente da República pobre, ele tem uma casinha lá e deixa guardada, e já tentaram ligar ao Queiroz, que era usada para isso, para aquilo. Mentira. Você vê que inventa isso tudo, aí passa um mês falando a mentira, aí depois vem, não foi exatamente. É igual a palhaçada toda que fizeram em relação à morte da Marielle. Com todo respeito, a morte de uma pessoa, a família da pessoa, mas quantas pessoas, quantos políticos morreram que não tem ninguém gritando e pedindo para mostrar quem matou fulano de tal, quem matou o motorista da Marielle, quem causou o acidente do Teório Zavascki, quem matou aquele outro, cadê? Porque a preocupação só com a Marielle é politicagem, é baboseira, é enrolação, é ponto para acusação, sabe? São aqueles que querem derrubar o presidente, que ficam inventando baboseira, quando ele não tem ligação nenhuma, já foi provado, sabe? Fica nesse negócio de, o Flávio Bolsonaro, a milícia, não tem nada contra eles, não tem nada provado, não tem nem mais caso levantado contra eles, não tem nada rolando na justiça contra, já foi anulado.
Eu falei já em outro momento, quero falar aqui também. Você acha que com tanto corrupto em volta dele, se ele tivesse alguma coisinha, ele já estava preso? Ele já estava encarcerado? Você acha que o poder de presidente da República ia impedir o filho dele de ser preso? Não ia impedir. Não impede nem o presidente, quando os corruptos estão lá em cima, tem corrupto acima do presidente, não impede nem o presidente de ser preso, quanto mais o filho dele. Então, deixa de acreditar em mentiras, olha para a verdade. E se você não acredita nessa verdade, vamos orar juntos. Senhor, então seja a verdade que eu acredito, ou que aquela pessoa que pensa diferente de mim acredita, que venha a tua verdade. Sabe, que a verdade seja escancarada. Como o presidente tem citado a referência, que toda a verdade venha a ser revelada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil vai conhecer a verdade. Senhor, nós queremos que o Brasil conheça a verdade. Seja Bolsonaro fascista, seja o governo anti-Bolsonaro fascista, seja quem for, revela a verdade, joga as limpas, joga as claras, mostra os verdadeiros corruptos, sabe? Traz tudo à tona, como a Bíblia diz, aquilo que foi falado em segredo, que seja gritado de cima dos telhados. Caia a injustiça, caia a mentira, caia a corrupção, caia os homicidas, porque todo corrupto é assassino, é homicida, porque está roubando do aposentado, porque está roubando dos velhos, porque está roubando dos hospitais, e quando rouba dos hospitais está roubando de todas as idades, dos recém-nascidos, das grávidas, dos bebês, dos adultos, dos jovens, das escolas, está fazendo o povo passar fome. Então que venha a verdade à tona e que os inimigos do reino de Deus sejam abatidos. Eu não estou dizendo quem, eu estou pedindo que os inimigos do reino, que os inimigos da verdade sejam destronados, seja Bolsonaro, seja filho de Bolsonaro, ou seja o lado de lá que tanto tem tentado destruir a imagem do presidente. Seja a verdade acima de todas as coisas. É o que eu desejo e eu espero que seja o que você deseja também. Uma boa noite, um grande abraço, que o mal não toque a sua casa e que a sua mente esteja voltada para a revelação do céu. Não é a minha e nem a sua opinião. Nós estamos orando e aguardando pela justiça do céu. E a justiça do céu, ela vem, ela se cumprirá. No nome de Jesus. Um grande abraço para você e grandes bênçãos e misericórdia e graça e proteção para a sua vida, a sua casa e a sua família. Mas que sejam destronados todos os corruptos. Amém? Um abraço. Até mais. Valeu, gente.